Insights, o podcast do Bradesco. O Brasil hoje, só para vocês terem uma ideia, produz esse eucalipto em 6 ou 7 anos, enquanto que na Escandinávia, onde essa indústria começou, na Finlândia, na Suécia, eles demoram, gente, não vão cair da cadeira, eles demoram de 30 a 40 anos para ter suas árvores prontas para a produção de celulose. Você ter essa integração da produção de eucalipto com a vegetação nativa, você não cria aquela ruptura para os animais que vivem nesse local. Então, é muito comum, outro dia me mandaram uma foto sensacional, se eu tivesse até a chance de mostrar ao pessoal, de um lobo-guará, que não, naquela região, aqui no norte, no noroeste de São Paulo, fazia mais de 10 anos que não se avistava um lobo-guará andando no meio dos eucaliptos. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. A atividade florestal transformou o Brasil no maior produtor e exportador de celulose no mundo em 2022. Existem vários tipos de celulose para diferentes usos. Tem celulose nos papéis que a gente usa no dia a dia, nos alimentos e até nos medicamentos. A nossa conversa de hoje é com o diretor de sustentabilidade da Bracell no Brasil, o Márcio Napo. Márcio, bem-vindo ao Insights. Olá, Priscila. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, poder falar da importância econômica da indústria de celulose e, claro, principalmente sobre as contribuições de sustentabilidade que a gente está fazendo para o Brasil. Maravilha! E quem está de volta ao Insights é o diretor de sustentabilidade do Bradesco, Marcelo Pasquini. Pasquini, bem-vindo de volta. A gente estava com saudade de você aqui. Obrigado, Priscila. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Bom, Márcio, vamos começar aqui por você. Como de costume, a gente sempre pede para o convidado apresentar, em linhas gerais, a estratégia da empresa, né? Estamos falando aqui da Bracell, grandes números, e ela surgiu também da união de outras empresas, né? Você pode contar um pouquinho desse histórico? Claro, Priscila. A Bracell é uma empresa que está em constante crescimento aqui no Brasil, sempre desenvolvendo projetos pioneiros no setor de papel e celulose. A empresa começou em 2003 no estado da Bahia, onde a gente adquiriu a BSC, a Bahia Special Celulose, uma planta de 500 mil toneladas, e já em 2018 a gente adquiriu a empresa Luarte, aqui no interior do estado de São Paulo, e iniciamos a ampliação do processo produtivo. Em 2021, a gente inaugurou o que é considerado hoje a maior e mais verde planta de produção de celulose solúvel do mundo. Foram investidos mais de 15 bilhões de reais na construção dessa planta. É uma planta que traz o estado da arte da produção de celulose e incorpora em diversas inovações voltadas para a questão de sustentabilidade. Mas a Bracell não para. Ano passado, a gente anunciou novos investimentos de 2,5 bilhões de reais para a construção de uma planta de tixo, anexa à nossa planta de celulose e, portanto, essa planta, quando entrar em operação, ela vai também trazer todos esses atributos de sustentabilidade, além de ser uma planta de grande escala que vai trazer uma oferta de produtos totalmente nova para o mercado brasileiro e para a exportação. Legal. Márcio, só para ficar um pouco mais claro aqui para quem não é do setor como eu, por exemplo, se você puder explicar aqui para os ouvintes a diferença entre o kraft, que você mencionou, a celulose solúvel e agora você falou dessa nova planta de tissue. O que é exatamente esses três produtos? Pois é, a gente está muito acostumado a falar em celulose como sendo uma única coisa, mas na verdade não é. Existem diversos tipos de celulose. A maior parte das empresas aqui no Brasil produz a chamada celulose kraft. Essa celulose ela é utilizada para a produção de todos os tipos de papel. Papel para escrita, papel para impressão, papel jornal, papelão. Mas existe também a celulose solúvel, que tem um grau de refinamento muito superior, muito maior à da celulose kraft, e por isso ela tem outras aplicações. Hoje, uma das principais aplicações da celulose solúvel, principalmente na Bracell, é utilizar essa matéria-prima para a produção de tecidos, para a produção de viscose. Acho que todo mundo sabe, viscose é um tecido que na sua composição tem muito combustível fóssil, portanto tem uma pegada de carbono enorme, e a ideia de você poder usar celulose para a produção de tecidos é uma coisa fantástica, porque a gente vai realmente poder ter no futuro,
roupas e vestimentas muito mais sustentáveis, principalmente do ponto de vista da emissão de carbono. Mas não para por aí. Essa planta que a gente adquiriu na Bahia em 2003, que é a origem do grupo aqui no Brasil, ela produz um outro tipo de celulose que é chamada celulose solúvel especial, ou specialty. Essa celulose, na verdade, ela tem diversas aplicações e nichos de mercado. Por exemplo, ela é utilizada para fazer armação de óculos, ela é utilizada para fazer filtros de cigarro, é utilizada na indústria alimentícia e cosmética, por exemplo, para fazer aqueles cases de salsicha, né, que tradicionalmente a gente usava tripa, agora a gente pode usar, na verdade, celulose. E é utilizado também para o revestimento de pneus de alta performance e outros diversos usos. Produção de tintas, é uma gama enorme de usos que a gente nem imagina, né, que estão no nosso dia a dia e que lá dentro tem como ingrediente, às vezes ingrediente fundamental, a celulose especial que é produzida pela Bracell. Vale dizer que essa planta de celulose especial que a gente tem aqui no Brasil é a única do setor que produz esse tipo de celulose. Que interessante, tem celulose em produtos que eu nem imaginava, né, Pasquini? É realmente surpreendente. E mais interessante ainda que vocês, além da utilização, que acaba sendo muitas vezes uma possibilidade muito mais sustentável do que as utilizações que a gente tem atualmente, na produção vocês também utilizam 100% eucalipto sustentável, né? E isso cria diversos diferenciais para vocês, né? Conta pra gente um pouco mais como é que isso funciona. Ótima pergunta, Marcelo. Então vamos falar um pouco, né, o que está por detrás da produção de celulose, do seu processo produtivo, que é extremamente interessante e com vários ganchos para a questão da sustentabilidade. No caso da Bracell, a nossa abordagem para a sustentabilidade, isso é importante ser dito, ela é de ponta a ponta. Ela cobre todas as etapas da nossa cadeia de produção e é uma longa cadeia de produção. Então vamos pegar do início, né? O plantio e produção de eucalipto, que é a principal matéria-prima utilizada no Brasil e utilizada pela Bracell para a produção de celulose. A gente produz esse eucalipto com manejo sustentável. Primeira coisa interessante, a gente faz o arranjo florestal em mosaico. O que quer dizer isso? A gente entremeia a produção de eucalipto com a vegetação nativa, com a mata nativa. Isso traz uma série de benefícios para a questão da biodiversidade. A mata nativa acaba atuando como um buffer de proteção para o eucalipto, por exemplo, contra pragas, e ao mesmo tempo você ter essa integração da produção de eucalipto com a vegetação nativa, você não cria aquela ruptura para os animais que vivem nesse local. Então, é muito comum, outro dia me mandaram uma foto sensacional, se eu tivesse até a chance de mostrar ao pessoal, de um lobo-guará, que não, naquela região, aqui no norte, no noroeste de São Paulo, fazia mais de 10 anos que não se avistava um lobo-guará andando no meio dos eucaliptos, né? Então isso é fantástico, a possibilidade de animais mesmo de grande porte, né, animais arredios como um lobo-guará, e que estão em extinção, vale dizer, eles transitam normalmente pela área de eucalipto, ou seja, ali ele acabou se adaptando e tornando aquilo seu habitat natural, justamente por causa dessa produção em mosaico. Outra coisa muito importante que a gente faz é a questão de técnicas de conservação do solo. Quando a gente faz a colheita do eucalipto, ela é toda mecanizada, são, na verdade, umas máquinas enormes com os ganchos que pegam o eucalipto, cortam, eles tiram a casca, tiram as folhas, tiram o galho, eles levam, né, só a tora de madeira para a produção de eucalipto, e, portanto, toda essa matéria orgânica que vem da árvore, são entre 15% a 20% da árvore, permanecem no solo, como cobertura natural, que vai evitar a lixiviação do solo, né, pela chuva durante aquele momento, né, que o eucalipto ele é cortado e ele é automaticamente replantado ali na mesma região. Demora entre 6 a 7 anos para o eucalipto estar pronto para o corte, né, para a produção de celulose. Então é extremamente importante que durante esse primeiro ano, né, essa matéria orgânica faça a proteção do solo, evite que esse solo seja, como eu falei, arrastado, né, ainda mais atualmente, né, com essas chuvas fortes que a gente tem tido. Então é uma prática de conservação de solo que mantém a umidade do solo, mantém a microbiodiversidade do solo, né, e melhora a produtividade do eucalipto. Tá? Então isso é muito interessante. Legal, e esse processo todo de vocês, que é um processo bastante sustentável, dá para ver da forma como você fala e tudo mais, também contribui para a tua produtividade e, portanto, para a tua rentabilidade, né? Como é que funciona essa equação, mais ou menos? Você sabe que isso me faz lembrar uma pergunta que é bastante interessante, que não sei se as pessoas sabem, né? Sai no jornal de vez em quando, mas o Brasil em 2022 se tornou o maior produtor e exportador de celulose
do mundo, né? Então, mais um setor do agro brasileiro que se tornou um campeão mundial. E o que está por detrás disso? Eu diria que são os mesmos fatores que tornaram outras cadeias do agro, como a soja, a cadeia de carnes, a cadeia de laranja, né, campeões mundiais em termos de produtividade, em termos de rentabilidade. Quais são esses fatores? Primeiro, o Brasil tem grande disponibilidade de terras, né, para que a gente tenha os plantios. Segundo ponto, regime de chuvas favorável. Por exemplo, a África tem muita terra, mas não tem chuva. O Brasil tem terra e tem chuva na quantidade e no momento correto. Tá? E o terceiro elemento, né, que a gente tem que assim super comemorar, tecnologia de ponta, principalmente para o plantio do eucalipto. O eucalipto não é uma planta nativa do Brasil, ele foi trazido da Austrália, né? Salvo engano meu, nos anos 40, posso estar enganado, mas enfim, muito tempo atrás, assim como a soja que veio da China. E o que aconteceu? A engenharia agronômica no Brasil, na verdade, desenvolveu variedades adaptadas ao clima, ao solo brasileiro e com aumento de produtividade. O Brasil hoje, só para vocês terem uma ideia, produz esse eucalipto em 6 ou 7 anos, enquanto que na Escandinávia, onde essa indústria começou, na Finlândia, na Suécia, eles demoram, gente, não vão cair da cadeira, eles demoram de 30 a 40 anos para ter suas árvores prontas para a produção de celulose. É um outro tipo de fibra, é verdade, mas demoram, na verdade, 5, 6, 7 vezes mais do que o Brasil. No sul da Europa existe também produção de eucalipto. Demora 15 anos, 16 anos. Então, quando você tem a sua matéria-prima pronta num espaço de tempo tão curto em relação aos seus concorrentes e com alta produtividade e de maneira sustentável, isso que é importante dizer, levando em conta a conservação do solo, biodiversidade, a questão de carbono, que a gente pode falar também mais à frente, isso é fantástico, né? E isso que explica esse sucesso. Tecnologia, terra, água, investimento, né, e vontade de investir. As empresas brasileiras são grandes empresas, é um setor extremamente competitivo, né, e esse é um pouco também a ambição da Bracell, né, que é uma empresa nova nesse setor, e a nossa ambição, por que não sonhar, né, é ser a empresa mais sustentável dentro do setor mais sustentável do agro brasileiro e mundialmente falando. Muito legal. E vocês têm também diversos compromissos climáticos, né, diversos compromissos do ponto de vista de sustentabilidade. Você poderia comentar para a gente alguns desses compromissos que vocês têm? Se vocês têm compromisso para 2030, para outro horizonte de tempo, e como é que vocês estão progredindo nesse sentido? Compromissos públicos, principalmente, melhor dizendo, fazem parte da agenda de sustentabilidade das grandes empresas. Isso é extremamente importante, dizer onde você quer chegar, né, colocar isso de maneira pública, né, dizer como você vai chegar. Então eu vou falar de 2 compromissos importantes. Eu vou começar falando de um compromisso que a gente criou 2 anos atrás, extremamente inovador, eu diria quase disruptivo dentro do setor de papel e celulose, que é o nosso compromisso 1 para 1. A ideia é muito simples. A Bracell, para cada 1 hectare de eucalipto plantado pela Bracell, a Bracell se compromete a ajudar a conservar 1 hectare de mata nativa. Mais importante, a gente começou esse programa dentro da nossa área de produção. Claro, ela é muito grande, tem muita coisa a ser feita ali, mas a gente percebeu uma oportunidade de ouro, que é levar a abordagem desse programa 1 para 1 para as áreas de preservação pública nos estados onde a gente opera. A Bracell tem operações hoje no estado de São Paulo, no estado de São Paulo, no estado do Mato Grosso do Sul e no estado da Bahia. Então, nesses 3 estados, a gente tem firmado acordos com os governos estaduais, através das suas secretarias de meio ambiente, para que a gente possa ajudar na conservação de parques estaduais. A gente senta com o governo dos estados, explica o programa, propõe a parceria, define com o governo quais são os parques que serão focos desse apoio da Bracell. Claro, a gente sempre tenta trabalhar com parques que estão próximos da nossa área de eucalipto, inclusive de áreas contíguas com as nossas áreas de preservação ambiental, porque a gente entende que isso aí traz aditividade para a questão da biodiversidade. Mas, de qualquer maneira, o Estado define, né, áreas prioritárias de atuação dentro desses parques. A gente depois combina com o governo quais são essas ações. Que tipo de ações uma empresa como a Bracell pode prover para o governo do estado para ajudar na preservação, né, desses ecossistemas tão importantes, não só para a biodiversidade, mas para as populações locais que vivem nesse entorno. A gente tem uma expertise enorme na prevenção de incêndios.
A base florestal do eucalipto é o nosso grande ativo. Você imagina se aquilo pega fogo. Então a gente tem tecnologia de ponta, helicópteros, monitoramento por torres, né, que alcançam quase 20 quilômetros de distância nesse monitoramento, brigada de incêndio, treinamentos de ponta para essa brigada. A gente, por exemplo, traz toda essa tecnologia para dentro dos parques. A gente também está muito preocupado com a questão de monitoramento da biodiversidade, de evitar tráfico de animais, de evitar, parece que não, mas é muito comum, roubo de madeira dentro desses parques. Então a gente traz todo um pacote, né, para suportar esses parques, não só com a questão do recurso econômico, que infelizmente os estados não têm recursos, né, suficientes para a preservação às vezes de áreas tão grandes, né, nesses 3 estados, mas principalmente com um tipo de tecnologia expertise novo, né, e a gente acaba compartilhando isso com os parques. Esse projeto nosso do Compromisso 1 para 1 é um grande sucesso. Só para você ter ideia, no ano passado a gente atingiu mais de 105, na verdade exatamente foram 105 mil hectares de áreas públicas que a gente conveniou, né, dentro do programa 1 para 1. E o mais importante, tem muita empresa colocando compromisso ambiental para 2050. Aqui no caso do compromisso 1 para 1, a gente quer atingir a proporção 1 hectare de eucalipto, 1 hectare de mata nativa em 2025. E no ano passado, a gente atingiu 87% da meta. Então, a gente está muito animado e confiante que a gente vai bater com facilidade a meta em 2025. E, para ser sincero, a gente já começou a pensar no compromisso 1 para 1 2.0. O que a gente vai fazer depois de 2025? Provavelmente a gente quer melhorar a qualidade, né, do projeto, né, e principalmente nessa abordagem das áreas públicas. Agora vamos falar da coisa mais importante. A gente tem falado muito de presente, a gente tem falado muito do que a Bracell já faz, mas a sustentabilidade, acho que todo mundo sabe, é uma jornada de longo prazo. A gente tem que sempre estar olhando lá na frente, tem que estar se planejando, né, para os próximos anos, para a gente poder ter realmente um impacto em escala, né, um impacto positivo em escala dentro da questão das comunidades, das pessoas, da biodiversidade e do clima. E para isso, né, a gente lançou em outubro do ano passado, aqui em São Paulo, o Bracell 2030. O que é o Bracell 2030? O Bracell 2030 é o nosso plano de longo prazo para a sustentabilidade, ancorado em 14 metas e compromissos, que hoje são benchmark no setor, são as metas e compromissos mais arrojados dentro do setor de papel e celulose, relacionados com a questão, como eu já falei, de clima, natureza e biodiversidade, pessoas, produção sustentável e comunidades. Então, essas 14 metas e compromissos, eles versam sobre esses temas. Vou dar alguns exemplos, tá? Na questão, por exemplo, climática, a gente tem 2 metas bastante arrojadas. A Bracell está se comprometendo até 2030 em a gente reduzir em 75% as nossas emissões por tonelada de celulose produzida. Em termos de números absolutos, a gente vai chegar em 0,2 toneladas de carbono equivalente por tonelada de celulose. Esse vai ser o número mais baixo do setor. Segunda meta importante climática, dentro desse exemplo, a gente quer remover cerca de 25 milhões de toneladas de carbono equivalente da atmosfera entre 2020 e 2030. Só para você ter uma ideia, esse volume de carbono é equivalente a retirar das ruas da cidade de São Paulo cerca de 10 milhões de veículos. A frota paulista, para quem não sabe, é de 6 milhões de veículos. Então, realmente, é uma meta extremamente arrojada e que faz com que, né, eu não disse isso, é importante dizer, a operação da Bracell é uma operação hoje, ela não é neutra em carbono. Ela é positiva do ponto de vista climático, porque as nossas são geradores áreas, de crédito, né? Vocês têm crédito. A gente ainda está estudando a questão específica do crédito carbono, inclusive aí, né, com o desenho aí de um mercado regulado aqui no Brasil, mas a questão é o tal do balanço do carbono, né? É a balança mesmo, para as pessoas entenderem. As nossas matas nativas e mais o plantio de eucalipto, que a gente tem hoje para abastecer a nossa produção, que a cada 6 anos é renovado, eles removem ao redor de 5 milhões de toneladas todo ano. Tá? Esse número às vezes aumenta, diminui, dependendo da área, dependendo da idade das árvores, mas ao redor de 5 milhões. Esse volume, ao longo do tempo, é muito superior à emissão industrial que a gente tem. Por quê? Eu não falei da planta, né? Primeiro, ela opera 100% com energia renovável. De onde vem essa energia? Basicamente de 2 fontes. Ela vem da biomassa, né? Ou seja, o resíduo florestal,
né, que a gente traz para dentro da fábrica, que sobra ali da produção de celulose, e o tal do licor negro, que é um subproduto da produção de celulose, que é inflamável. Então, a queima de biomassa, a queima desse licor negro, né, num gasificador de alta escala, que é o maior em operação hoje no mundo, a planta é muito grande, faz com que essa planta não só seja 100% autossuficiente em energia verde, que é melhor que energia limpa, tá? Energia verde, mas ela ainda produz um excedente de 150 a 180 megawatts que a gente está colocando no grid, né, na rede nacional. Quanto é isso de energia? 150, 180 megawatts dá para abastecer uma cidade de 3 milhões de habitantes por um ano. 2 Campinas ou a cidade de Brasília. 750 mil lares com energia verde. Então, realmente, é uma planta muito sustentável, ela tem o menor consumo de água do setor, ela tem uma outra novidade muito interessante, que ela é odorless. Ou seja, é muito característico, né, quando passa perto de uma planta de celulose, você sente um cheiro, né, não muito agradável. Não é muito forte, mas não é muito agradável. Essa planta tem alguns filtros, de modo que ela é praticamente inodora. Isso é muito bom para a comunidade que está ali do lado. Está a 5 quilômetros de distância da planta. Então eles podem dormir tranquilo, porque essa planta não produz cheiro, essa planta devolve a água para o rio Tietê, onde a gente coleta, com tratamento terciário. A Sabesp, aqui no estado de São Paulo, que é o órgão ambiental, exige das operações industriais tratamento de efluentes líquidos primário e secundário. A gente colocou terciário. O que o terciário faz? Ele devolve a água transparente e na mesma temperatura ambiente. Se a gente jogar água quente num corpo hídrico pequeno, vai alterar a temperatura. Para os nossos amigos estudantes de química, mexeu na temperatura, mexe no pH da água. Mexeu no pH da água, você mexe em toda a biodiversidade dessa água. Então é importante que a água seja devolvida, né, numa qualidade igual, ou no nosso caso, melhor, para o rio Tietê. Márcio, o que você quer dizer quando você fala que a energia limpa é diferente da energia verde? Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente vai lá para Angra 3 e produz energia energia nuclear, né? Uhum. Ela é uma energia limpa, né? Ela não produz emissões, né? Não é como poluente, a queima, né? Não é poluente, como a queima, né, de óleo combustível, né, para geradores, esse tipo de coisa. Mas ela não é verde, obviamente, porque ela vem, na verdade, né, de material radioativo, que inclusive ninguém sabe muito bem como descartar isso no futuro, o pessoal joga no fundo do mar, etc. E tem a questão da mineração também, né? Exato. A energia verde, como eu falei, ela é 100% renovável. O que a gente está fazendo é imitando ou mimetizando o que a própria natureza faz. Então, por exemplo, energia solar, energia eólica, energia de biomassa são fontes de energia verde. Né? Então elas são mais do que limpas, elas são renováveis. A energia limpa, como eu falei, às vezes ela é limpa porque não é poluente, não emite CO2, mas na verdade ela não é renovável, né? Ela é finita. Uhum, perfeito. Muito legal. E Márcio, você comentou algumas vezes ao longo das suas falas a respeito da questão social. Dá para ver que vocês têm uma preocupação bastante grande com o desenvolvimento local, com o desenvolvimento das comunidades. Você poderia dar para a gente alguns exemplos a respeito do trabalho que vocês têm feito nesse sentido? As pessoas estão no centro da nossa estratégia de sustentabilidade. Principalmente porque a gente está atuando em dezenas e dezenas de municípios onde está a nossa base florestal. Embora a gente tenha só 2 plantas industriais, 3, né? A base florestal está espalhada por 3 estados, né? Bastante espalhada. Então a gente, na verdade, tem relacionamento com diversos municípios e por consequência, a gente acaba tendo contato com diversas comunidades que vivem no entorno da nossa base florestal. São comunidades tradicionais, são pequenas comunidades, são comunidades quilombolas, né? A gente tem um pouco de tudo, né, nesse universo. E para a gente é muito importante, né, mitigar qualquer impacto negativo que a gente tenha, principalmente da produção e transporte de eucalipto, né? Às vezes o impacto está, por exemplo, num caminhão que levanta poeira, né? E aí a gente tem que achar rotas alternativas ou ver como a gente mitiga isso daí. Mas mais do que a questão de neutralizar, né, qualquer impacto negativo, como eu falei, isso é extremamente importante. Tem uma área na Bracell só para cuidar disso daí. Existem canais, né, pelo qual as comunidades podem, na verdade, fazer os seus pleitos. Mas o mais importante, a gente está muito comprometido em melhorar a qualidade de vida dessas
comunidades. E para isso a gente criou o Bracel Social. O Bracel Social é o nosso braço de investimento social privado com foco nessas comunidades de entorno. E mais legal, existe uma filosofia por trás do Bracel Social, que é a filosofia dos 3 Es. A gente, então, vocaciona todos os nossos projetos do Bracel Social para, primeiro E, educação. Segundo E, empoderamento e geração de renda, né, dessas comunidades locais. E o outro, né, que seria o enhancement, vem do inglês, né, os 3 Es, que seria o bem-estar social dessas comunidades, principalmente a questão de cidadania e do orgulho, né, que cada uma das comunidades tem ali, da sua cultura local. É um projeto extremamente gratificante, só para você ter uma ideia, no ano passado a gente teve 31 projetos que beneficiaram quase 100 mil pessoas, né, no entorno da nossa operação. Se me permite, eu vou muito rapidamente contar um projeto, né, para tangibilizar isso para as pessoas, que é um projeto que eu visitei e que é emocionante. Tem uma comunidade quilombola ali no interior da Bahia, né, perto ali da nossa operação, que está há mais de 150 anos ali naquela região. E durante esse tempo, o que aconteceu? Eles acabaram criando um conhecimento ancestral sobre as plantas medicinais daquela região, e durante todo esse tempo eles vêm usando essas plantas para o seu autoconsumo, tanto para a questão farmacêutica quanto cosmética, né? Para a produção de sabonetes, para a produção de remédios, né? Quando a gente viu aquilo com uma riqueza enorme, o que a gente propôs para essa comunidade foi, na verdade, criar uma cooperativa, organizar as pessoas em torno dessa cooperativa para produzir esses produtos numa escala maior e comercializar. Então, esse é um projeto que atingiu 2 dos meus pilares, 2 dos meus Es. Ele foi um projeto de grande sucesso para geração de renda e foi um projeto de grande sucesso para valorização e orgulho da cultura local dessa comunidade, e com um resultado fantástico. Esse projeto eu não acabei não falando, até o nome é legal, ele chama Farmácia Verde. Farmácia Verde, muito legal. E Márcio, os padrões de consumo estão mudando muito rapidamente, né? O consumidor ele é muito mais exigente e ele olha muito para esse aspecto de sustentabilidade, de economia circular. Então, de que forma a Bracel está vendo, não só vendo, mas se adaptando a essas mudanças? Uma coisa que é importante dizer é que a Bracel não só é uma empresa nova no setor de papel e celulose aqui no Brasil, mas ela traz uma proposta diferente também, né? A maior parte das outras empresas operam na produção de papel, na produção de celulose craft, né? Como eu falei, é utilizada largamente na indústria de papel. Agora, a operação da Bracel, ela está voltada para a produção de celulose solúvel e especial, como eu já falei. Mas vamos falar um pouquinho ali da celulose solúvel. É um tipo de celulose mais refinada que a Kraft, que, como eu falei, existem diversas aplicações hoje, novas aplicações, e que vão na direção da sustentabilidade, né? A mais importante é para a produção de tecido, para a produção de viscose, e isso é extremamente importante, porque imagine quanto a gente gasta de recurso para vestir mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Quanto se gasta em termos de área para a produção de algodão? E olha, eu vou falar para vocês, é uma minoria da produção mundial de roupa que é de algodão, a maior parte são de tecidos sintéticos. Então a possibilidade da gente poder usar celulose, que é uma matéria-prima renovável, biodegradável para a produção de tecidos, é fantástico. Essa é a proposta da Bracel. E da celulose especial, como eu já falei, todo dia existe um novo uso na indústria alimentícia, farmacêutica, cosmética e até, como eu falei, né, na indústria automobilística, ali no uso de pneus. Então eu acho isso fantástico. O papelão e o papel também tem o seu lugar, embora por um lado, todo mundo sabe disso, com a digitalização, a gente vem reduzindo, né, o consumo de papel para impressão, para escrita, mas por causa do delivery a gente tem aumentado muito, né, o consumo de embalagens que demandam papelão. Em resumo, eu acho que a celulose, né, principalmente o eucalipto, como é produzido no Brasil, ela tem um espaço importante e crescente no futuro como uma matéria-prima sustentável, né, para a gente fazer essa transição para uma economia de baixo carbono. E esses avanços em tecnologia têm realmente transformado completamente a indústria de papel e celulose, né? Vocês também têm feito avanços em outros tipos de tecnologias, né? Inteligência artificial para algumas aplicações e assim por diante.
Poderia comentar para a gente também sobre esses pontos? Acho que IA, inteligência artificial, é um negócio que você abre o jornal hoje, você liga a televisão, sempre tem alguém falando isso aí, um assunto super atual. Como que isso já entrou na nossa operação? Eu vou citar de várias maneiras, mas eu vou citar um projeto muito interessante. Então eu falei para vocês, né, que a gente tem uma área de produção de eucalipto grande e, gente, o eucalipto não vem andando para a planta de processamento, né? Na verdade, a gente tem, uma frota enorme de caminhões que vai buscar esse eucalipto ali no campo e traz para o processamento. E esses caminhões são, na verdade, dirigidos por pessoas. O que acontece? Muitas vezes a gente até acaba optando, né, por um trajeto noturno, justamente para a gente preservar aquela via, né, para moradores, né, para as pessoas, é muito mais tranquilo se transitar com um grande caminhão ali à noite. Só que tem um problema, né? À noite, geralmente, os motoristas acabam ficando mais cansados, ou seja, existe uma tendência maior a alguém dormir no volante, o que é um problema seríssimo, um problema grave, né, que a gente tem tentado aí reduzir ao máximo. Onde que entrou a IA nisso daí? A gente criou um sistema a partir do qual todos os nossos caminhões hoje têm uma pequena câmera ligada a uma central, que é, na verdade, coordenada por inteligência artificial, e essa central de inteligência artificial, ela monitora através dessa câmera todos os nossos motoristas. E ali existe um protocolo que essa inteligência artificial desempenha, onde ela sabe o tipo de piscar de olho que o motorista está, o jeito que ele mexe a cabeça, se ele está chegando, vamos dizer, numa zona crítica de cansaço. E quando isso acontece, existem alguns tipos de alarme e avisos que são colocados ali, né, dentro da cabine do caminhão. Então, a própria inteligência artificial está se comunicando nesse momento com o motorista e, claro, no limite, e é mandatório, esse sistema manda com que o motorista encoste e descanse ou procure um posto e descanse, porque para a gente segurança está acima de tudo, segurança é uma prioridade. Isso aí seria impossível de ser feito, né, por seres humanos. Primeiro ia demandar um exército de gente, cada um, porque você não tem como olhar 2 ou 3 pessoas, fica complicado. E segundo, porque é muito sutil o tipo de análise que é feita. É uma câmera que fica dentro do caminhão? Tem uma câmera dentro do caminhão, essa câmera, na verdade, tem também um alto-falante, né, e através da câmera, o sistema de inteligência artificial consegue monitorar individualmente cada motorista, e aí, claro, existe um programa ali que foi desenvolvido para fazer essa leitura facial do motorista e detectar, né, diferentes níveis de cansaço e recomendações para cada um desses níveis de cansaço, que pode ser encostar, que pode ser fazer algum tipo de movimentação que ajude ele a despertar, até, como eu falei, no limite, ele interromper a viagem e descansar, né, para não colocar em risco, né, a vida desse motorista que é tão importante para a Bracel. E as viagens continuam sendo feitas à noite, para não... Nem todas são feitas à noite, tá? Mas como eu falei, à noite a gente até acaba preferindo, porque como eu falei, você pega as estradas vazias, né? Isso é bom, a gente tem um transporte mais rápido, mais seguro e que acaba, vamos dizer, não impactando as rodovias, né? Com grandes caminhões. Perfeito. Bom, a gente vem chegando aqui ao final da nossa conversa e como não poderia deixar de ser, a gente tem sempre aqui a nossa tradição no Insights de pedir aos nossos convidados que compartilhem suas dicas culturais de leituras, séries, filmes. Então, Márcio, começando por você, o que você compartilha aqui hoje? Gente, o que veio primeiro aqui na minha cabeça não é o livro que eu estou lendo atualmente, mas é um livro que eu li muito tempo atrás, mas que eu acho fascinante e que sempre me vem à cabeça e que eu acho que, a despeito de tudo, ele é muito atual. O título é muito engraçado, tá? Mas é um clássico dos anos 60, que é um livro que se chama Zen e a Arte de Manutenção de Motocicletas. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas em resumo é a história de uma pessoa que pega a sua motocicleta e sai numa viagem louca, né, pelos desertos dos Estados Unidos. Vamos lembrar que o movimento hippie começou ali na Califórnia, nessa época, e ao mesmo tempo ele tem um diálogo interior sobre o que é a estética, a perfeição, a qualidade. Tem uma figura da qualidade que permeia, né, a história toda, e ao mesmo tempo ele está no meio daquele movimento hippie, fazendo uma viagem de busca de si mesmo, e ao mesmo tempo tendo uma discussão filosófica sobre o que é a perfeição do ponto de vista da estética e da qualidade. E por que eu acho que esse livro, escrito há 60 anos atrás, é um livro atual?
Porque eu vou pegar aí até a questão que o Marcelo me colocou sobre inteligência artificial. Eu acho que é um dilema meio parecido que a gente vive hoje, né? Um dilema parecido com esse do personagem do livro. A inteligência artificial ela vem para substituir uma série de processos e procedimentos que hoje são feitos por seres humanos, e por ser uma máquina com um procedimento muito racional, tem diversas atividades que ela vai fazer com maestria muito melhor do que a gente. Então, qual é o lugar do ser humano nisso daí? Será que a gente tem que estar mais do lado do zen? Ou tem que estar lá mais do lado do racional? É sempre aquela discussão entre emoção e razão, entre perfeição e a imperfeição. Então, foi o livro que me veio na cabeça, né? Como eu falei, é um livro antigo, e quem não leu, vale a pena ler, é um livro muito bacana. O autor se chama Robert Pirsig, tá? E eu recomendo. Que interessante, nunca pensei em combinar, né, zen, a filosofia zen, com motocicletas. Eu não falei, mas tem altas dicas de como você consertar e fazer a manutenção da sua motocicleta, porque ela quebra ao longo de toda a viagem, tá? É por isso o título. É multiuso, multifacetado. Total, multidimensional, como a gente fala hoje. Pasquini, o que você traz hoje para os ouvintes do Insights? Eu vou sugerir um livro que eu li mais recentemente, que é um livro que se chama Chip Wars, do Chris Miller. É um livro que aborda a questão do desenvolvimento dos chips, de como eles foram, desde o início da indústria, né, dos semicondutores, de como as empresas foram surgindo, de como as guerras e a produção de material bélico teve influência na programação dos chips, no desenvolvimento deles, nas tecnologias que foram surgindo, trazendo até os dias de hoje as questões geopolíticas, de como determinados países resolveram investir mais nessa indústria, de como eles foram se desenvolvendo e tomando caminhos diferentes. Então, um livro realmente bastante atual para o que a gente tem visto, né? Principalmente com a questão de inteligência artificial, e de como essa fronteira dos novos chips, dos novos processadores, realmente criam diferenças competitivas e comparativas entre os diversos países. Então, é realmente um livro bem interessante. Bom, eu tive o prazer de conversar hoje com o diretor de sustentabilidade da Bracell no Brasil, Márcio Napo. Márcio, muito obrigada pela sua participação aqui no Insights. Bom, eu que agradeço, acho que foi uma conversa não só instrutiva, mas antes de qualquer coisa muito agradável. Eu adorei estar aqui com vocês e espero ter sido também uma conversa proveitosa para todo mundo. Muito obrigado. Obrigada a você, e queria agradecer mais uma vez o Marcelo Pasquini, que é diretor de sustentabilidade aqui no Bradesco. Pasquini, obrigada. Obrigado a você, Pri, obrigado, Márcio. Realmente foi uma conversa muito bacana. Cada vez a gente aprende mais sobre essas indústrias, é impressionante ver como o Brasil realmente se posiciona de maneira diferenciada em várias indústrias que a gente está presente. E agora eu vou ler todas as embalagens de tudo que eu comprar para ver se tem celulose, que eu não sabia que tinha tantos usos assim. Ótima dica, viu? E para você que nos acompanha, você já sabe que toda semana tem um episódio novo do seu Insights. Estamos nas principais plataformas de áudio, estamos também no Instagram. Siga a gente por lá no perfil @podcast.insights, e lá você fica por dentro das gravações, dos bastidores, fica até sabendo alguns spoilers e muito mais. Tchau, até a próxima!